Pelos bosques e campinas pastorei e o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor. Nas angústias ou na calma, vai comigo o bom pastor, sempre amável e clemente, vai comigo o bom pastor. Não me afligem os perigos e não temo a tentação, Ele sempre está comigo e sossego o seu bordão. Não me afligirei na morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo o bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Em as mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável e clemente, vai comigo o bom pastor. Olá, amigos de estudos bíblicos. Nos alegramos muito porque a palavra de Deus, a Bíblia, tem falado conosco todo dia e nas nossas escolas dominicais online. Eu estou feliz com você que chega hoje e com aqueles que já estão há tempos. Juntos hoje vamos continuar estudando a Bíblia. E eu quero convidá-los a irem para o Novo Testamento. E nós vamos para o livro de Hebreus. Hebreus no Novo Testamento. E nós vamos ler apenas um versículo inicialmente. Hebreus capítulo 12, o versículo 5. Hebreus capítulo 12, o versículo 5. Então, por gentileza, abram as suas Bíblias impressas, quem a tem, e a virtual. Hebreus capítulo 12, o versículo 5. Ou melhor, versículo 15. Hebreus capítulo 12, o versículo 15. E hoje nós vamos ter a alegria de estudarmos o amor não guarda mágoas. O amor não guarda mágoas. Bíblia aberta? Então nós vamos ler o texto. Hebreus capítulo 12, o versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Provavelmente a parte B, que nenhuma raiz de amargura brote e cause contaminação, perturbação, contaminando muitos. Bíblia lida, vamos orar. Senhor, como é bom nós partilharmos da leitura da Tua Palavra e todos os dias tem falado conosco, tem nos alimentado, a nossa fé tem aumentado cada vez mais no Senhor e temos visto a ação Tua em nossas vidas. E nos alegramos por essa hora de comunhão com a Tua Palavra. Vem falar por ela, nos alimentar, me usar como instrumento para que possamos crescer espiritualmente. Agradecemos por esta hora e oramos em nome de Jesus. Amém. O amor não guarda mágoas. Bem forte o tema. O amor não guarda mágoas. Ao ler a respeito do tema, nos deparamos com várias colocações interessantes
A primeira delas é do Hernandes Dias Lopes. Guardar mágoa é autodestruição. É a mesma coisa que beber um copo de veneno pensando que será o outro que irá morrer. E uma definição interessante a respeito de mágoa, na minha pesquisa que eu encontrei, mágoa significa má água, água parada. E a colocação pertinente, por quê? Guardar mágoa é reter na memória emoções que envenenam. Então, guardar mágoa é reter na memória emoções que envenenam na memória. E muitos vivem com mágoas profundas, às vezes colocada em palavras, mas muitas vezes dentro da própria alma, do seu interior, e que aprisionam as pessoas. E a mágoa faz a chegar a um ponto que acredita não ter solução. E nós precisamos, de fato, nos libertar desse poder terrível, que é o poder da mágoa, que envenena a nossa alma. E é claro que o amor não guarda mágoas. Importante lembrar de onde é o começo disso. A mágoa, ela acontece na convivência. Os relacionamentos normalmente enfrentam divergência de opiniões e pensamentos. E é claro que pode gerar atrito. E aquele atrito ali no dialogar, no conversar, na relação interpessoal, familiar, social, se não for resolvido, pode ir para o coração e dar lugar à mágoa. Na Bíblia nós temos alguns exemplos. Eu gostaria que a gente recordasse de dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, ou Jacó e Esaú, em que a mágoa fez com que o relacionamento deles criasse um clima de inimizade. E lá em Gênesis capítulo 27, 41, nós começamos a conhecer o relacionamento de inimizade entre os gêmeos, Esaú e Jacó. E o texto nos diz, Gênesis 27, 41, Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção. Odiou o irmão, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, veja bem, guardou lá no coração, lá dentro, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei José, o meu irmão. E matarei José, o meu irmão. Olha o perigo que são as mágoas guardadas no coração. É claro que Esaú não levou em conta que ele havia desprezado a primogenitura, ser o primeiro. Ele trocou. E a gente lê isso claramente lá em Gênesis 25, 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. 25, 30, Gênesis. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-me, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso ele se chamou Edom, os edomitas. 25, 31, Gênesis. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Antes do fato em si que o pai abençoara Jacó dera um golpe ali, imitando o próprio Esaú, para receber a primogenitura, ele já havia desprezado a primogenitura. E é claro, Gênesis 25, 32, e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Ele não tem valor. E naquele momento que o irmão veio ali, usurpou a sua bênção, o pai abençoou o irmão, abençoou Jacó pensando que era Esaú, ali veio um ódio, uma raiva, um rancor no seu coração. E aí começaram os atritos e a inimizade a ponto de querer, no próprio coração, eu vou matá-lo após a morte do meu pai. Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele esqueceu disso. A mágoa faz com que a gente perca a razão, não raciocine direito, viva envolvido pelas emoções. E no versículo 34, Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. E no momento que o irmão vai lá e toma a primogenitura dele, a raiva, o rancor vem em relação a ele e quer a morte do próprio irmão.
E o relacionamento deles foi interrompido por causa da mágoa. E todos que conhecemos a Bíblia sabemos que durou anos, né? Anos, para reencontrar novamente. E tudo aquilo foi causado por causa da mágoa. Mas veja bem, a mágoa começa na convivência, né? O amor não guarda mágoa, o amor não guarda mágoa. Então nós temos que tomar cuidado aí da nossa convivência. Em segundo lugar, a mágoa causa aquela sensação de vazio e frustração. Isso é muito sério. Há uma frase do Whitney Edson, e ele coloca para nós a seriedade que a mágoa causa aquela sensação de vazio e frustração. A mágoa é pior que a raiva. Então ele faz a comparação entre os dois sentimentos. A raiva a gente extravasa, olha bem, a raiva você coloca para fora, grita, berra, e até xinga que não deveria fazê-lo. A mágoa a gente carrega. Esse é o drama da mágoa. Você carrega a mágoa com você. Onde a gente está, ou aonde a gente for, a gente vai levar a mágoa com a gente. A raiva, por vezes, é temporária, realmente. Mas a mágoa é, não digo eterna, porque Deus pode fazer algo, milagre, mas ela é acompanhada por anos a vida da pessoa. E é tão séria a mágoa, não é? Aquela sensação de vazio, ela causa a cegueira, né? E a cegueira fica tão grande que a pessoa não abre mão da sua razão. Em relação ao seu irmão, em relação à sua tia, em relação à sua avó, em relação à sua mãe, a seu pai, em relação aos seus amigos. Ela está cega. Aquilo é pesado demais, é um fardo terrível. E a Bíblia nos alerta, e nós lemos no versículo inicial, cuidado com a raiz de amargura. A raiz vai brotar no coração e vai crescer, vai desenvolver. E por isso que a orientação bíblica já inicial, nós começamos a falar dela. Hebreus 12, 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brota. Você toma muito cuidado. Que começa aqui na colocação e vai descer e vai para o coração. E vai ser um fardo que pessoas carregam anos a mágoa no seu coração. E causa perturbação e contamina muito. E vai contaminar todo mundo, contamina a família. Olha o caso de Jacó e Esaú, contaminou todos. A mãe Rebeca, o pai Isaac, a família toda foi contaminada. Os irmãos viveram anos, décadas distantes um do outro por causa daquela mágoa, daquela situação. E é claro que o amor não guarda mágoas. E a gente começa a aprender que na convivência surge, temos que tomar cuidado porque ela causa uma sensação de vazio e frustração. É terrível. E principalmente porque brota aquela raiz de amargura, uma coisa que nada preenche. É terrível. Mas veja bem, os problemas que a mágoa operam, agem. Veja bem, em primeiro lugar, a gente aprendemos uma coisa importante. A mágoa é inútil. Nós não podemos mudar o passado ou aquela situação que ocorreu. Não há mais como refazer. Não dá para voltar. Nós não tomamos banho na água do mesmo rio, como diz o filósofo. Não dá para voltar. Por isso nós temos que pensar para falar. Nós temos que contar não até 10, mas até 1000 para falar alguma coisa, para fazer alguma colocação. E é terrível, né? A pessoa carrega aquilo como se fosse um fardo aí, colocado na exemplificação daqueles homens que eram presos com uma bola de ferro nos pés. E essa pessoa está com uma bola de ferro no coração. E Eclesiastes 7:9 destaca para nós. Não te apresses do teu espírito a irar-te. Cuidado, né? Porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Ela domina a pessoa, ela é guiada, guardada. Né? Principalmente as pessoas têm o seu ego ferido, as pessoas querem ser o centro do universo, as pessoas que estão têm uma autoestima muito baixa, terrível, uma formação terrível. Então vejam bem a colocação feita a nós aí. E além dos problemas da mágoa, ela é inútil, não muda, não altera nada ela ficar presente em nós, ela pode também nos autodestruir. E todo o sentimento volta contra a pessoa magoada, volta contra nós a mágoa, não é contra a pessoa que estou magoada com ela, volta para mim mesmo. E aí um exemplo interessante de um autor
Como a bola de tênis, ao ser arremessada ao oponente, ela volta com uma força maior para o lançador. E é grande verdade. A mágoa volta contra a própria pessoa, destrói a própria pessoa, inferniza a sua vida. E é claro que algo também vai ser afetado, que é o nosso próprio corpo. Estudando sobre o assunto, nós podemos descobrir algumas colocações de especialistas, né, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfim, vários psicanalistas. Então, a mágoa é tão terrível que o que vai acontecer esse problema vai ter graves no quadro emocional, principalmente muitos casos de depressão e ansiedade tem sido terrível. E dos dados que encontrei seriamente em relação à mágoa, que nós temos que tomar cuidado, que pode causar câncer na pessoa. Há pessoas que estão com câncer por causa daquela mágoa terrível no seu coração. E as pessoas que tendem a guardar mágoas, vai afetar o próprio alimentar com o seu corpo. Não vai cuidar do seu corpo. Nada mais interessa do que ficar preso àquilo, está dominada por aquilo. E, às vezes, a utilizar até substâncias nocivas que destroem o seu próprio corpo, das dependências que a gente vê por aí, dos indivíduos tomados. Uma mágoa fez com que a pessoa se destruísse e ela entrasse nesses vícios terríveis que destroem o seu próprio corpo. E é claro que o Salmo 39, 2 e 3 reflete essa terrível situação, não é, desse problema aí da pessoa, né, a autodestruição. Fiquei calado, o salmista dizendo isso no Salmo 39, 2 e 3. Fiquei calado, não disse uma palavra, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E vai só piorando. A mágoa não resolvida só vai destruindo a pessoa emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. E o meu sofrimento ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais eu agoniado ficava. Eu acho tão terrível a pessoa dominada por ela, porque aquilo vai acompanhá-la sempre, em todo lugar, onde ela for. Geograficamente, pode no Japão, China, Paris, Londres, qualquer lugar. Ela vai estar presente com a pessoa que ela sente mágoa por ela. E é claro que o problema da mágoa, além de ser uma coisa inútil, além de ser uma coisa que causa autodestruição para a pessoa psicologicamente e fisicamente, mais ainda, a mágoa produz uma infelicidade enorme nas relações sociais. Ela faz a vida das pessoas que convivem com ela uma vida infeliz, porque ela não está feliz. E se há problemas, relacionamentos, situações mal resolvidas pela mágoa, não traz alegria, não tem alegria nenhuma, prazer nenhum. E quantas pessoas enfermas por falta de abrir mão da mágoa, é triste, muitas pessoas morrem com a mágoa no seu coração. Partem para a eternidade com o coração ferido pela mágoa. E outras nunca provaram de um só momento de alegria e conquistas. Não tem alegria, não tem prazer na vida familiar ou nas próprias comunidades religiosas. E, enfim, várias atividades que a pessoa poderia exercer, é claro. E perde, na verdade, essa infelicidade que a mágoa traz, perde os momentos de alegria, os aniversários da família, os casamentos, os natais, os finais de anos e tantas atividades familiares. E a gente ouve sempre essa colocação da pessoa que tem mágoa do outro. Se sua avó for, eu não vou. Quantos casamentos eu já tive a oportunidade de participar em que as mesas eram todas preparadas, porque as famílias não se davam bem, se odiavam por qualquer questão, as mesas eram todas preparadas, as pessoas eram colocadas em locais diferentes no salão. Por quê? Porque um tinha a mágoa do outro. E é tão terrível isso que eu estou aí há quase 40 anos trabalhando, né, pastoralmente e tal, no magistério, a gente descobre, né? Muitas pessoas até brigaram por palmos de terra e guardaram e levaram a família a isso até hoje. A questão não foi resolvida e os mais velhos já foram para a eternidade e não resolveram o problema e ficou aí o problema para a família, porque a mágoa destruiu aquela relação familiar. E é muito comum essa frase, né? Ah, se sua tia for, não vou. Ah, se a sua mãe for, não vou. Ah, se a sogra for, não vou. Quer dizer, tudo por causa da mágoa. E a mágoa, há um autor que coloca para nós
um ponto importante. A mágoa é como acelerar um carro atolado no barro. Achei pertinente a colocação. E quanto mais se acelera, mais se afunda e menos se mexe. É um beco sem saída. Então é terrível a mágoa. O que a mágoa pode colocar? Ela torna a vida inútil, autodestrutiva e infeliz a pessoa que vive governado, dirigido por ela. E Jonas 4:4, né? O profeta que andou pela primeira vez em submarino, num grande peixe, ali foi engolido por um grande peixe, ele disse assim, disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento, essa tua mágoa? Jonas estava ali super bravo porque Deus não havia destruído a cidade de Nínive, a qual ele veio pregar contra ela, e ele odiava o povo de Nínive, também tinha uma mágoa dos assírios ali, e eram terríveis mesmo os assírios, mas Deus coloca, é razoável esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor? É. Agora veja bem, é claro que o amor não guarda mágoa. Essa mágoa surge na convivência, nós temos que estar atento porque é uma sensação terrível, vazia, as pessoas estão sofrendo muito nessa situação e a gente vê os problemas que a pessoa enfrenta aí, terríveis, né, por causa da mágoa, mas maravilhoso saber que há cura, existe uma cura para a mágoa. E é claro, primeira coisa importante, tem que iniciar o tratamento. Se a gente está se sentindo, vivendo esse drama, vivendo a situação, se você convive com pessoas nessa área, mande o estudo aí para elas, envie para elas, porque é hora da gente acordar essas pessoas, salvar essas pessoas desse universo terrível, tóxico que elas estão vivendo. Então, o início do tratamento é esse. Quando a gente vai para um médico, a gente vai no consultório e o médico pergunta para nós. A gente tem que especificar o máximo, falar da dor para que o médico possa descobrir o que está acontecendo com o nosso corpo para oferecer o tratamento. O mesmo acontece com a nossa mágoa. Assim nós temos que fazer com Deus. Nós temos que dialogar com Deus, porque é o único que pode, de fato, possibilitar a restauração, a transformação, a mudança. E honesta, admitir a sua dor, colocar diante do Senhor um lugar específico. E onde está doendo mais forte? Vamos nos abrir hoje é a oportunidade. Eu não sei quem está a participar da escola dominical conosco nesse mundo virtual. Possivelmente chegou até aqueles que precisam. Esse é o objetivo das pessoas que estão vivendo nesse universo terrível da mágoa. Então, abrir-se com Deus, colocar, expor, né? E onde está a sofrer essa mágoa terrível. E é claro que Jó, capítulo 10, versículo 1, nos ilustra e nos auxilia. E Jó nos diz, a minha alma tem tédio, a minha vida. Realmente está terrível, não estou aguentando. Jó estava passando por aquela provação difícil, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde. Ele estava ali naquela situação dificultosa. Darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Ele se abriu com Deus. Ele colocou diante de Deus a sua necessidade. E é o momento que nós temos que fazer, abrir-se, colocar, porque é o psicólogo maior, que realmente pode ofertar e nos dar a cura e fazer um milagre na nossa vida e restaurar. E é claro que ele vai poder, o nosso Deus vai poder substituir os arquivos pelas verdades de Deus. Então a pessoa que está magoada é como se ela fosse um computador. E nós aprendemos, estudando o tema, que a nossa mente grava todas as experiências dos órgãos dos sentidos. Lembra lá? Paladar, tato, visão, audição, olfato. Todos os órgãos dos sentidos, tudo que a gente experimenta, é guardado na nossa mente. Isso eu achei fascinante. E os especialistas dizem que a nossa mente é melhor que o computador de última geração. E é claro, ali estão guardados nas nossas mentes, veja como terrível, as coisas boas ou ruins, o certo ou errado, o verdadeiro ou falso, o bonito e feio, tudo está arquivado na minha mente. E a mágoa está ali arquivada terrivelmente na vida, na mente da pessoa. E uma das descobertas aí no estudo, em relação à mágoa, as mensagens passam pelo meu cérebro 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais. Eu conheço pessoas que foram magoadas na infância pelo professor e ficaram com isso a vida inteira. Pessoas foram magoadas na adolescência pelo papai, pela mamãe, pelo amigo.
Pessoas foram magoadas aos 40 anos pelo marido, tratamento dado aos 50, os netos aos 60 ou mais. Tudo está ali arquivado, guardado. E automaticamente a vida é regida, dirigida pelos esses arquivos, que são cheios de mentira. Porque foi aquele momento, foi aquela situação. Não é uma verdade preponderante. E a pessoa toma como verdade aquilo para ela. E é momento de substituir isso aqui pela verdade de Deus. Sobre quem realmente somos. Deus tem um amor tão grande por nós. O amor foi imenso por nós, o amor de dar o próprio Filho para que a gente pudesse ter a vida eterna. E, novamente, Dias Lopes Hernandes, o reverendo, né? Eu tive a satisfação de ter sido contemporâneo dele, né? Do Pedro Hernandes, que tem sido uma bênção, onde Deus tem usado. Tive a oportunidade de conviver com ele ali um ano no seminário, né? Ele era quarto anista e eu era primeiro anista. Foi muito bom, boa experiência. A gente vê o quanto Deus tem usado esse servo dele. Devemos orar para que ele continue servindo o Senhor, tanto em nível nacional quanto internacional. E o Hernandes novamente nos diz, reverendo Hernandes, eu chamo de Hernandes porque ele é meu amigo conhecido ali, de 40 anos atrás. A mágoa é um veneno que corre em suas veias e atinge em cheio sua saúde física e emocional. E Hernandes vai nos auxiliar no estudo de hoje. A solução para esse mal é o perdão. É claro que, se não liberar o perdão, não há cura para a mágoa. Isso é fascinante. Por quê? Tomando os personagens bíblicos, nós vimos no primeiro ponto lá importante, não é? Esaú e Jacó. Depois nós temos agora uma história totalmente diferente. Uma história em que há perdão, não há mágoa, rancor, que é o José do Egito. Ele perdoa seus irmãos. Lembrem lá, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer. E o Benjamim ainda não tinha, né? Então era pequeno, Benjamim não. Ele perdoa esses irmãos. Esses irmãos, na verdade, eles estavam com 17 anos ali na casa do pai, Jacó. E ele foi levado como escravo para o Egito. Venderam ele como escravo, ou venderam, melhor dizendo, como escravo para o Egito. Ele passou 13 anos sofrendo. Foi como escravo para a casa de Potifar, foi caluniado pela esposa de Potifar, foi enviado para a prisão. Ele era inocente, mas ali realmente, e 22 anos depois de tudo o que aconteceu, os seus irmãos vieram até ele, já era governador do Egito. Ele foi usado por Deus para salvar o Egito e salvar a sua família. E eles vieram até ele, né? E ali ele estava com 39 anos, ele poderia destruir, mandar matar os irmãos, acabar. Mas a mágoa não dominou o coração de José, Deus o transformou. O sofrimento fez com que José desenvolvesse cada vez mais. Ele já era íntimo de Deus, com maior ainda. E o amor de Deus estava, o amor realmente nele possibilitou, o amor de Deus possibilitou nele não guardar mágoa. E olha que interessante, José não age conforme as memórias de dor. Não age, mas em marcas de sofrimento do passado. E quando nós lemos o texto, e eu acho importante ler o texto para a gente ver esse momento em que ele age totalmente diferente da relação Jacó e Esaú, né, do seu pai, do seu tio. Né? Olha, a relação do seu tio foi de rancor, raiva. E Jacó, em relação aos seus irmãos, não houve o mesmo processo. Olha, Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para Jacó. Não fique com esse sentimento de culpa aí, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha Deus trabalhando. E é claro que, depois que o pai faleceu, olha bem, os irmãos não entenderam o perdão de José a eles ali, recebendo a sua família, recebendo seus filhos, tratando deles, colocando-os na melhor terra, a terra de Gozem, ali no Egito, dada por Faraó. E depois que o pai morreu, os irmãos ainda continuavam sem entender o amor de Deus, porque eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso. Ouviam falavam do Deus Todo-Poderoso, mas não conheciam o amor de Deus. E eles estavam ali temerosos após a morte. E olha o texto bíblico interessante, Gênesis 50, agora 15, o final de Gênesis. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor? Olha bem, eles é que tinham rancor. A pessoa que pensa do outro é o que se chama de mecanismo de defesa. Você projeta no outro, isso a psicologia explica, o que você é.
Nós temos que tomar cuidado, nós projetamos na pessoa, nós pensamos na pessoa o que ela é. Eles não eram, eles eram rancorosos. Então eles, rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Eles não perceberam, olha tudo que José fez. Salvou a família, salvou seus filhos, deu a eles o privilégio de serem tratados muito bem no Egito, não por causa deles, mas por causa de José, como servo de Deus. E olha o que diz o texto. Agora, Gênesis 50, 17. Que te dissemos o seguinte, que te disséssemos o seguinte, melhor português. Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Não sabemos se Jacó falou isso ou não, mas eles usaram esse subterfúgio. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos de Deus Pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Por quê? Porque eles não conheciam o amor de Deus. Não conheciam o amor de Deus que habitava em José, que transformou a sua vida e o usou poderosamente. Agora, Gênesis 50 diz, ele chorou, porque na verdade ele percebeu que quem estava enfermo, doente, não era ele, mas eram os irmãos. Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer teu pai, nos ordenou. Agora o 18. Depois vieram seus irmãos prostrados diante dele e assim, aqui estamos, somos seus escravos. Eles não entenderam o amor, a linguagem do amor, porque eles não conheciam o amor. E às vezes é complicado mesmo a gente conviver com pessoas que não têm o amor de Deus. O amor de Cristo nos seus corações é complicado. Elas não entendem. Elas vivem, o viver sem Cristo é olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Esse é, de fato, aquele que não tem o amor de Deus. Porque o amor não guarda mágoas. Aí claramente José é expressando isso. O versículo 19, José, porém, lhes diz, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha que fascinante. Esse é o caminho. É Deus que julga, Deus que analisa. E olha o versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim. Veja bem, que é o que acontece ainda hoje. Mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus usa até o mal que faz contra nós, ele transforma em bem em relação à nossa vida, como aconteceu com José. E o versículo 21. Por isso não tenham medo. Olha José aí, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Aqueles que o venderam, aqueles que foram terríveis para com ele, ele os perdoou. O perdão faz isso. Você oferece amor a quem te tratou com maledicência, com maldade. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, porque o amor de Deus estava nele. É claro que há um outro exemplo, claro, de liberação de perdão. Primeiro José, né, depois, seguindo a ordem dos textos bíblicos, né, que Jó também é do período do Pentateuco, ali a história, mas Jó e seus amigos. Olha aí o quadro de Jó e seus amigos. Os amigos de Jó vieram ali, os quatro, feriram ele com suas colocações terríveis, acusaram ele falsamente, não é? Eles fizeram uma série de posicionamentos terríveis. Ele já não estava bem fisicamente, emocionalmente, ali naquele momento, e eles o trataram dessa forma. E Jó os perdoou. E foi nesse momento, olha que lindo, que Deus começou a trabalhar na sua vida. Olha, o texto bíblico reflete muito bem o perdão de Jó. Deus começou a trabalhar naquele momento. E é o texto bíblico que nos diz, olha, Jó, capítulo 42, 10. Os textos são muito importantes hoje na nossa mensagem. E essa mensagem é muito importante você assisti-la, fazer uma autoanálise na sua vida e também passar para as pessoas que estão nesse inferno em vida, que é o guardar mágoa no seu coração. Depois que Jó orou por seus amigos, olha aí o que aconteceu. O Senhor o tornou novamente próximo. Deus operou na vida dele. O perdão realmente transforma vidas. A pessoa que perdoa e as pessoas estão ao seu redor. Próspero, ele deu em dobro tudo que tinha antes. Então José orou pelos seus amigos. E Jesus Cristo sempre fala isso no texto do Evangelho, ele fala conosco sempre. Né? Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é para guardar rancor, mágoa, né? Bem feito quando acontece um mal para aquela pessoa que foi terrível conosco. Não existe isso. Nós não batemos palmas, nós nos entristecemos e pedimos a Deus que transforme, que aquela pessoa conheça de fato o amor de Deus. Agora veja bem, gostei muito dessa colocação de um texto, de um livro. Nós não perdoamos as pessoas
porque elas merecem ser perdoadas. Achei muito forte isso. Nós as perdoamos porque esse ressentimento nos mantém presas ao passado. É terrível. Eu converso com pessoas, ela está lá, ela já comenta o que o irmão, o tio, o pai fez lá para ela na década de 70, na década de 80, ela está presa ao passado. A pessoa que você se ressente continua controlando a sua vida. Eu acho terrível a mágoa, porque a pessoa não é mais, ela não tem a vida própria dela. Ela é controlada por aquela pessoa que ela tem mágoa no seu coração. E aí achei interessante, no livro encontrei essa colocação, a dor do ofendido. Então, espero que dê para você ver bem a dor da ofensa, que é o ofendido, e o ofensor. E quando você não perdoa a pessoa, aí diz o texto do livro, que o ofendeu, você fica ligado a ela. E olha o que diz aí no livro. Essa ligação é espiritual e emocional. Trata-se de uma ligação ruim e prejudicial sustentada pelo rancor. Olha aí, até o livro traz para nós esse desenho. Rancor contra o ofensor. Você está preso, algemado a essa pessoa, ofendido e ofensor. Agora veja bem, e o ofendido perdoando, somente ele pode remover a culpa do seu ofensor e tomar a justiça sobre si mesmo. Quer o ofensor peça perdão ou não, não importa se ele pediu perdão ou não. O perdão é uma coisa normal, natural. Você deve abrir mão de sua razão e de quem está certo ou errado. E aí, naquele momento, você tira a algema do outro, tira a corrente do outro, e você se liberta, e você se sente livre. E olha que linda imagem que foi criada, né, naquele livro que fala sobre o perdão. O ofendido perdoando. Entregue a ofensa, a dor, o rancor. Vamos entregar a ofensa, a dor, o rancor, os pensamentos negativos e até o ofensor, que é muito importante, nas mãos de Deus. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Tudo que acontece em nossa vida tem um plano, tem um propósito específico para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Esse momento é para um momento de transformação, como aconteceu com José. Aquela situação foi para transformar José, né, de pastor ali, de ovelhas, para governador do Egito, e ser a salvação do povo, e ser hoje, ele é conclamado no Velho Testamento como o exemplo de Cristo. E o Jó, né, veja a bênção que foi aquela vida, a transformação, a libertação total do servo de Deus. Agora, como perdoar os ofensores? As pessoas ficam me perguntando, e olha aí, usando os próprios textos bíblicos de Colossenses 3, 13 a 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Isso para eu ter uma vida espiritual abençoada, eu tenho que... O perdão, eu não posso nem fazer a oração que o Senhor nos ensinou, né? Perdoe as nossas dívidas se nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores, depende da tradução. Assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é o vínculo da perfeição, que é Colossenses 3, 13 a 14. Guarde bem o texto. E ainda, como perdoar os meus ofensores? Então, porque as pessoas colocam para nós, fazem essa pergunta. Em primeiro lugar, crendo e experimentando o perdão de Deus. Então, Deus é tão bom, Deus nos ama incondicionalmente. Mesmo que nós tenhamos pecado contra Ele, nos arrependemos, Ele nos ama. E seu amor não espera nada em troca. E não há nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais ou menos. Ele nos ama de tudo, e assim como fomos amados e perdoados por Ele, devemos amar e perdoar aqueles que nos ofendem. Como Deus nos perdoou, naturalmente, com esse perdão de Deus no nosso coração, nós perdoamos o nosso próximo. Segundo ponto importante, como perdoar os meus ofensores? Crendo e confessando que o Cristo que habita em mim tem poder de perdoar. Então, quem me dá a capacitação é Cristo que habita em mim. Sem a minha entrega a Cristo, pedir perdão pelos pecados, arrependimento, sem a minha total entrega a Ele, em que o Espírito Santo habita em mim, eu não tenho capacitação para perdoar por mim próprio. E, em terceiro lugar, não aceitando mais o ressentimento. E lembrando que a dor de Jesus foi muito maior. E realmente, a dor de Jesus foi muito maior do que
aquela ofensa da sogra, do sogro, do tio, do amigo, aquilo que me fez, aquela ingratidão, seja qual for a situação que me levou a guardar mágoa no coração. Concluindo a meditação de hoje. Eu achei tão pertinente colocar essa imagem aí, e em um aeroporto, né? Somente agora estamos em momentos de férias. A mágoa nunca deve existir na vida do cristão, nunca. Ele não deixa que ela entre no seu coração, porque o amor de Deus já preencheu o seu coração. Não há espaço. O amor de Cristo nele, o Espírito Santo habita nele, não há espaço para isso. Ele não deixa entrar. Ela é uma bagagem desnecessária. Olha, mas a gente ficar carregando a vida inteira. A gente carrega a mágoa há 30, 40, 50 anos. A gente está à beira da morte, está morrendo. E está ali com a mágoa no coração. E um peso que nada acrescenta na caminhada, só torna o fardo mais pesado. E veja bem, além da pessoa ser infeliz, ela faz infeliz também aqueles que estão ao seu redor. Agora veja bem, e aprendamos com Jesus. O caminho mais excelente tem sido o perdão e a reconciliação. E foi exemplificado no exemplo de Cristo, pois a todos perdoou. E até hoje ele perdoa. E é lindo quando o texto retrata no Evangelho, para nós evangelhos. Pai, perdoa-lhes. Jesus não somente agiu contra as pessoas que tiraram a sua vida. Ele não agiu contra elas. E o mais fascinante, ele agiu a favor delas. Nós é que tiramos a vida de Cristo por causa dos nossos pecados. Nós devemos estar na cruz do Calvário, pagando a dívida. Nós devemos derramar sangue. Nós devemos pagar, mas ele pagou por nós. E Lucas 23, 34, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A mesma coisa em relação às pessoas do nosso redor. Quem não tem o amor de Jesus no seu coração, daí o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não perdoa. Age da forma que age porque está vivendo por si próprio. É um infeliz, é uma infeliz. Por isso olhemos com olhos de misericórdia para as pessoas ao nosso redor que nos magoam. Agora, no final da nossa meditação, um tempo para refletir. Chegou a hora de perdoar. Vamos para a hora prática do estudo de hoje. Nós estamos colocando a teoria, maravilhosa, importante, fundamental, mas agora finalizando a prática. Chegou a hora de perdoar. Você precisa. A pergunta que colocamos aí agora é a seguinte: você precisa perdoar a si mesmo, porque é mais sério ainda, de algum pecado, culpa ou fracasso? Você está nessa situação? Hoje a conversa, estamos nessa, melhor dizendo, estamos todos. Você precisa perdoar alguém que machucou e ofendeu você? Olha aí. Então, vamos colocar aqui, se você está até sem palavras para fazer isso, você foi tocado hoje pelo Espírito Santo para mudar a sua vida, para você ter a libertação em Cristo e libertação desse universo de mágoa que você vive. Você mesmo que já vive, principalmente na vida religiosa. Os religiosos convivem muito uns com os outros e guardam rancores, mágoas por situações mais complexas. Olhe a oração, ore no seu coração. Espírito Santo, me mostre as pessoas que precisam perdoar para ficar livre de amarguras, amarras e ressentimentos que têm travado a minha vida e têm travado mesmo. Também preciso me perdoar, porque eu preciso me perdoar também. Me ajude, olha, exclusivamente só. O único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, melhor dizendo, é Jesus Cristo. Me ajude em nome de Jesus. A oração que não for feita em nome de Jesus não chega até os céus. Em nome de Jesus. Amém. Você quer viver a sua vida assim? Nesse escuro? Nesse marasmo? Mas a vida assim, com o perdão. É caridade, é bênção, é alegria. E eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, e ao meu coração falou muito, muito. Essa semana inteira, ela foi preparada uma semana inteira pelo meu coração, porque eu senti que Deus queria falar comigo, e eu fiz uma autoanálise da minha vida desde a minha infância, adolescência, pré-adolescência, fase adulta, meia-idade, agora na terceira idade. Fiz a minha análise completa e pedi perdão por todas aquelas coisas que eu guardei, fui guardando, não tenho mais nada. Eu estou livre, estou liberto. E gostaria que você também fosse livre e liberto em Cristo Jesus. Que Deus possa realmente nos abençoar
e que o perdão esteja presente em nós e libertos hoje, libertos da mágoa e vivendo uma vida servindo a Deus de todo o coração. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos nesse momento então fazer as nossas orações e inicialmente vamos orar agradecendo a Deus. Oremos. Pai querido, como é bom nós recebemos o perdão de Deus através de Cristo. Somos perdoados todos os nossos pecados, a dívida foi paga, fomos justificados em Cristo e temos a vida eterna garantida pelo perdão de Cristo. Nada mais pesa sobre nós, não temos que carregar mais nenhum fardo, nada. Cristo pagou ali na cruz do Calvário por nós. E é maravilhoso saber que ao aceitarmos Jesus, Ele fez morada em nós, se Santo habita e nos capacita a amar o nosso próximo. O amor de Deus habita em nós, o amor ágape, o amor sacrificial, e nos capacita a perdoar. Gratos, ó Pai, porque o Senhor nos dá essa potencialidade. O Senhor perdoou os nossos pecados e o Senhor tem nos capacitado a perdoar os pecados daqueles, as ofensas, as mágoas, as raivas, os tratamentos em relação a nós. E agradecemos ao Pai que somos libertos. Pedimos perdão ao Senhor. O Senhor nos libertou das mágoas da infância, da adolescência, da juventude e fase adulta, da terceira idade. O Senhor nos libertou. É maravilhoso saber disso. E agora estamos livres em Cristo. Mas capacita, ó Pai, aqueles que estão guardando, que o Senhor Santo Espírito possa tocar no coração nessa hora, nesse momento que ouvir a palavra, que o Senhor possa estar libertando, que eles possam estar perdoando. Capacita-os, ó Pai, em Cristo, a se libertar, a terem essa transformação em suas vidas. E agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio, respondido às nossas orações. Somos gratos, ó Pai, pelas 59 mulheres que oram por esse ministério da Escola Dominical, ó Pai. E o Senhor está guardando, protegendo, e vem estar, ó Pai, abençoando o encontro delas de gratidão ao Senhor. Agradecemos muito, ó Pai, porque a Niara Regina Grando Boss, nós oramos por ela, ó Pai, ela foi operada lá na Inglaterra, e essa semana a sua tia Vera trouxe a informação de que ela está curada, os médicos deram alta para ela, glória ao Senhor. Agradecemos também, ó Pai, pela vida da Flávia Folkmar, ali, Senhor, na Paraíba, está tendo a oportunidade de pregar o Evangelho, Senhor. Ela está sendo um instrumento de Deus, continua operando através da sua vida e da vida do seu irmão também, ó Pai, que os use ali na Paraíba. E, ó Pai, queremos interceder pela Marli Selo, Senhor, a irmã que ora, Nilza Berbert, pediu oração, ela está para retirar um tumor no cérebro. Esteja operando nessa vida, ó Pai. Agradecemos muito pela vida do irmão Ivanilson, o presbítero Ivanilson, foi operado lá em Jaú e já está numa fase melhor. Continua abençoando a sua recuperação. Cuida dele, Senhor. Agradecemos muito pelo Flávio Ricardo Nunes, que foi operado também essa semana. A sua cunhada, Lucelena, trouxe a boa nova para nós. Ela que pediu a oração, tem pedido, trouxe a boa nova para nós, que ele fez a cirurgia e está em recuperação. Guarda, Senhor, Lorena com tumor no cérebro, esteja operando. Esteja, Senhor, cuidando de Adriana, jornalista, Senhor, lá em Jaú, gratos porque ela está tendo melhoras, o Senhor está ouvindo as nossas orações. Guarda, Senhor, a Patrícia, né? A mulher que estava a pregar a palavra em Porto Feliz. Ela vai, melhor dizendo, ela vai pregar a palavra em Porto Feliz amanhã. Vem usá-la poderosamente. Agradecemos porque o Elton está voltando a ver. Restaura a vida de Elton, a sua visão. Guarda a Ivani no seu combate ao câncer. Guarda o Carlos e a Juliana, o Renato Mila. Esteja o Pai acompanhando e esteja cuidando do seu Vitório Santini também, guardando a sua vida, Senhor. Guarda a mãe da Elaine, a mulher que ora, precisa da tua graça, do teu poder. Guarda o Edson, que é o esposo da irmã, que ora, Paulo Tarouba. Guarda o Alexandre na fase final do seu tratamento contra o câncer. E seja o Pai lá com a Ivani, a Tânia lá na Itália, ó Pai, que precisa da tua graça. Agradecemos ao Pai porque o Senhor tem cuidado da Sandra Citrone, melhor dizendo, lá em Tietê. Cuida dela, Senhor. Abençoa as próximas crioterapias. Guarda a sua família. Agradecemos muito pela vida do seu filho, Guilherme, que fez aniversário essa semana, ou Gabriel. Guarda, dirija, sustenta aquela família, o seu esposo João, esteja cuidando dele, Senhor. E agradecemos muito pela vida do Dal, Senhor, pela recuperação e pelos seus projetos também, Senhor. O abençoe. Guarda o Alexandre, que precisa da tua graça, do teu poder, o Paulinho, a Shirley, o Sidney, Senhor.
passou pela primeira fisioterapia e seja agora, ó Pai, acompanhando as próximas, Senhor. Guarda a Marianina ali, Senhor, no Maranhão, dá capacitação à sua filha e seu genro para cuidar dela. E seja com os missionários no geral, cuidando deles, Senhor, guardando, protegendo. E seja com o meu amigo Marcos, que está ali na Espanha trabalhando em trabalho missionário, e com a missionária também que está em Portugal agora, cuidando dela e providenciando todos os recursos que ela precisa para se manter e fazer o trabalho em Portugal. E guarda o nosso país. Guarda as lideranças em nível federal, estadual, municipal e venha acompanhar as eleições gerais no país em termos de prefeitos, Senhor. Direciona o nosso povo para escolher os prefeitos que são dirigidos, guiados por Ti e que os Senhores têm para administrar os municípios brasileiros e os vereadores também, Senhor. Guarda-nos agora, derrama a Tua paz e abençoe aqueles que nesta hora de estudo da Tua Palavra tiveram a transformação. O perdão se faz presente, estão livres das mágoas e use essas vidas em que o amor realmente, o amor brota de fato de um coração que não tem mágoa, mas tem o amor de Deus nas vidas. Pensamos por essa hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e agora vamos cantar o hino do amor, encerrando a escola dominical. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maledicente, não se torna maledicente, nem se ufana deste amor. Com suspeitas não se alcança vero amor, onde houver desconfiança. Ai o amor, pois nós temos lealdade, combatendo a falsidade, que destrói este amor. Não te irrites, mas toleras com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho é excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor, o Supremo Deus nos ama, e para o céu nos chama.